Imagine um trem cortando o coração do Brasil. Os vagões deslizam pelos trilhos, atravessam rios imensos, florestas densas, serras intermináveis, até chegarem ao Oceano Pacífico. Em poucas horas, aquela carga de grãos, carne ou minério já estaria em direção aos portos mais próximos da Ásia, encurtando semanas de viagem. Esse não é apenas um sonho distante. É um projeto real, que está mais perto do que nunca de sair do papel. Uma ferrovia transoceânica, ligando o Atlântico ao Pacífico, Brasil à Ásia, e redesenhando todo o mapa logístico do continente sul-americano. Mas por trás dessa promessa épica, existe uma pergunta crucial: quem vai pagar esse preço? E quem vai colher os frutos desse megaprojeto? Em julho de 2025, Brasil e China assinaram um acordo para estudar a construção dessa ferrovia transoceânica. Do lado brasileiro, a assinatura ficou por conta da Infra SA, vinculada ao Ministério dos Transportes. Do lado chinês, o Instituto de Planejamento Econômico da China Railway, braço da maior estatal ferroviária do planeta. O documento não garante obras imediatas, mas marca um passo decisivo: a realização de estudos de viabilidade econômica, ambiental e social. Mais do que isso, revela algo importante: o interesse real de duas potências em tirar do papel um projeto que pode redefinir a geopolítica do comércio internacional. Mas por que esse interesse agora? Em abril de 2025, uma comitiva chinesa visitou o Brasil. Pouco depois, ministros brasileiros foram à China. Lá ficou claro: sem capital chinês, essa ferrovia não sai do chão. A própria ministra Simone Tebet foi direta: hoje, quem tem os recursos para isso é a China. O plano em estudo prevê uma linha ferroviária partindo do porto de Ilhéus, na Bahia, cruzando Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, até chegar à fronteira com o Peru. Dali, seria necessário atravessar a Cordilheira dos Andes, em trechos com altitude superior a 4.000 metros, até alcançar o moderno porto de Chancai, no Pacífico, inaugurado em 2024 com investimento chinês de 1,3 bilhão de dólares. Na prática, o ponto final da ferrovia já existe. O que falta? Tudo o que vem antes dele. O Brasil precisará construir mais de 4.000 quilômetros de trilhos. Uma parte do trajeto se apoiaria em obras já em andamento, como a FIOL e a FICO. Mas atenção, apenas um trecho da FIOL está pronto. O resto ainda está em construção ou sequer saiu do papel. Entre Lucas do Rio Verde e Cruzeiro do Sul, não há projeto definido. Estima-se que a ferrovia custará até 100 bilhões de dólares, meio trilhão de reais. Uma quantia capaz de construir dezenas de rodovias e hospitais, ou financiar anos de programas sociais. A pergunta que ninguém ignora: quem vai bancar essa conta? A China surge como candidata natural ao financiamento. Mas isso não seria um gesto de generosidade. É estratégia pura. Hoje, a China compra boa parte da soja, milho, carne e minério brasileiros. Para chegar lá, essa carga enfrenta longos trajetos por rodovias, portos congestionados, o Atlântico, o Canal do Panamá, até finalmente alcançar o mercado asiático. Com a ferrovia, esse tempo cairia de 40 para 28 dias. O custo de transporte poderia ser reduzido em até 30%. Para a China, é acesso mais rápido e barato às matérias-primas que movem sua indústria. Para o Brasil, a promessa é competitividade, empregos e investimentos. Se a ferrovia sair do papel, o Brasil pode se tornar protagonista de uma nova rota global. Poderá desafogar os portos do Sudeste, reduzir custos logísticos, atrair investimentos e integrar regiões que hoje estão desconectadas. Mas existe um risco real de o país se tornar apenas um corredor de exportação, uma rota de passagem, sem agregar valor, sem industrialização, sem retorno real para as comunidades impactadas. E o cenário político é volátil. O acordo foi firmado no governo Lula, mas as eleições de 2026 podem mudar tudo. Sem falar que ainda não há obras iniciadas, nem orçamento fechado. Por enquanto, estamos no rascunho. O que vai definir o futuro não será apenas engenharia, mas política, transparência e visão de longo prazo. Essa ferrovia pode entrar para a história como a maior obra de integração da América do Sul, ou como mais uma promessa bilionária que nunca saiu do papel. E você? Acredita que o Brasil deve arriscar esse projeto?
Vale a pena apostar bilhões nessa conexão com o Pacífico? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, ajude o canal a crescer inscrevendo-se e ativando o sininho. A sua colaboração é fundamental para eu continuar a produzir mais conteúdos com qualidade. Agradeço o apoio. Até a próxima!